Isso, não. Você entendeu, pô. Zero Não, ca... mas peraí, zero caloria não tem açúcar também, pô. Lembra do zero nhenhenhé? É sim. Zero açúcar, Tem zero doce. nhenhenhé. Aí eu não sei, mano. Aí... Não estão lembrados, não? Vocês têm que lembrar Zero dessas açúcar é o coisas. diet, se eu não me engano. Burning off. Vamos ver se a live começou. Começou, vamos Eu não começar tenho muito o aqui. que falar sobre isso não, né? Porque é jogo do Não, Grêmio, não, né? não, não, não. Eu vou falar pra vocês sobre o jogo. Vamos lá, Grenal, Inter campeão, finalmente, depois de um longo período aí sem um campeonato, o Inter 9 consegue anos, né? mais um 9 anos, pra ser mais exato. consegue ganhar o Campeonato Gaúcho. E um jogo polêmico, marcado muito pela, digamos assim, pela ineficiência da arbitragem. Eu acho que há vários pontos a serem tratados sobre essa ineficiência, principalmente relacionado ao VAR. Mas assim, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Primeiramente, parabenizar o Inter, né, por ter conseguido o Campeonato Gaúcho. Eu volto a dizer que eu acho o Inter, nesses últimos anos, ter feito elencos interessantes, mas em detrimento de algumas questões o elenco não conseguiu engrenar. Foi assim no ano passado, devido também às fortes enchentes. No ano retrasado, o Inter também estava com um bom elenco e acabou tendo um ano ruim, né? A gente também viu uma eliminação precoce do Internacional no ano passado na Copa do Brasil contra o Juventude. O Ener Valencia quase foi atacado. Mas a gente vai falar até de um processo de, digamos assim, de ascensão do Ener Valencia, né? Com um gol de falta no segundo tempo. Então a gente. É interessante ver o Ener Valencia criar um pouquinho mais de. Como se diz, né? Ficar um pouco mais. Não é nem experiente, porque ele é um jogador experiente, mas ele conseguir ganhar de novo as graças da torcida, né? Porque tanto ele quanto o Borré, quanto muitos jogadores do Inter, ficaram marcados por alguns vexames ao longo do ano passado. Falando especificamente do segundo tempo, porque o primeiro tempo foi um pouco difícil de acompanhar. Aliás, o primeiro tempo foi bem, pelo que eu ouvi falar, foi bem fraco. A gente pode perceber que nos 8 minutos teve a finalização do João Lucas para fora, a finalização do Grêmio, né? Vindo nessa bola um pouquinho mais em diagonal, finalização para fora. Tem finalmente o gol do Ener Valencia que acontece no segundo tempo, aos 12 minutos. É um gol de falta e difícil, né? Uma falta frontal, não tinha como. Não era uma falta um pouquinho ao lado, era uma falta um pouquinho mais afastada, não é fácil conseguir tirar da barreira e ainda por cima ter fazer essa bola descer. Então você tem um gol do Ener Valencia. E logo em seguida, aos 16 minutos, né? Aliás, interessante avaliar, né? O Grêmio consegue logo em seguida um gol de gol do Lucas Esteves. Lucas Esteves que no primeiro tempo tinha colocado a mão na bola, né? Teve uma interferência do VAR lá, uma demora para definir. E aí o Lucas Esteves faz o gol ali. E outra demora para o VAR confirmar. Vocês não chegaram a acompanhar, mas eu falei para vocês 6 minutos para definir uma jogada. Eu vi isso aí. Loucura. Cara, é absurdo. Sim, a gente tava Mas eu assistindo, falou comigo, né? o jogo do Flamengo, aí eu lembro que você comentou, né? A gol do Grêmio. Aí eu até falei na cal, teve gol do Grêmio. E aí passou-se um bom tempo. Eu acho que foi por isso então, né, Jonathan? Que teve um momento que eu falei assim, caramba, eles só computaram o gol do Grêmio lá na bolinha, né? No jogo do Flamengo, Sim. muito depois. Porque foram cerca de 6 minutos só pra checagem do VAR. E o detalhe, né? Eles checaram no VAR por 6 minutos, né? Teve esse desgaste, né? Que você, o jogador, esfria, né? Nesse tempo. E para piorar, o gol ele foi validado, certo? Ou seja, foi checado nas linhas. E aí eles foram mostrar a imagem pra gente. E a imagem, ela mostra que ela é inconclusiva. Né? A imagem ela não nos dá uma noção exata do que aconteceu, né? Porque é aquele lance, né? O impedimento, ele é ou não é? Ou você está à frente ou você não está à frente. É Independente simples. de quão você está. Independente do quão, você tem até uma regra relacionada ao dorso do jogador, ao pé, você tem até uma regra para fazer isso, mas o impedimento é categórico. E a partir do momento que você tem uma ferramenta que custa
o que custa. Até no futebol, como futebol brasileiro, que é um futebol caro, você vai contratar qualquer pé de rato no Brasil, 5 milhões 3 milhões de euros, 4 milhões de euros. O futebol está sendo caro, mas o investimento no futebol parece ser bem, principalmente na arbitragem e na tecnologia, parece bem baixo. Porque você vê 6 minutos para liberar, para poder definir um lance, e esse lance é definido, e a imagem que é gerada que é transmitida, né, que é colocada na transmissão, é uma imagem que você não consegue saber se estava impedido ou não. Vou ver até aqui se eu acho esse lance pra gente poder até falar um pouco sobre ele. Porque, assim, é impensável que você tenha um lance desse e a imagem seja inconclusiva. Eu não estou dizendo aqui que o gol não estava impedido e tal. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que após 6 minutos é necessário que essa imagem seja categórica. Até achei aqui a imagem. Vou ver se eu consigo colocar na tela ali pro pessoal. Se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos ver se vai abrir aqui. Olha aqui, ó, a imagem. Vou até compartilhar a tela com... Você chegou a ver no Jonathan? O que? A imagem do impedimento? Não. Após 6 minutos eles mandam essa imagem pra gente. Nossa senhora. Só levando em consideração, esse é o cara que cabeceia, tá? O Esteves. Aí, Ou seja, aqui não dá pra saber. Ué? Hã? Não, foi gol do Grêmio isso. Foi gol do Grêmio. Nossa, nessa imagem parece muito que tá tipo 3 impedidos, mano. Exato, mas assim, ó, o Lucas Esteves vai aqui, você tem um pé desse jogador aqui do Internacional, pode muito bem ser o pé que dá condição, só que o ponto é, o ângulo que foi mostrado pela TV não me garante porra nenhuma. Tá que nem o lance do Vasco e Flamengo, que eu sei que foi como é que fala? Foi um gol corretamente validado. Só que a imagem que mais uma vez eles geram é uma imagem ruim. Então aqui, ó, sinceramente, não dá pra saber. Acho até que é importante, é porque aqui não tem o frame, né, pra ver se a bola já tinha saído do cara. No momento que sai do pé dele. É porque às vezes não saiu do pé dele nessa imagem. Nesse momento, tem isso também. Mas até o pessoal da transmissão reclamou bastante desse lance por causa da demora. E aí por que eu tô frisando, passei tanto tempo falando sobre isso? Porque logo em seguida, quando o gol é validado e volta o jogo, e aí o jogo volta em intensidade, o Vitão, ele se lesiona. Ele sente na posterior da coxa. E aí eu te falo, um jogo é um jogo de ritmo alto, em um lugar que é um pouco mais frio do que aqui no Rio de Janeiro, aqui no interior. Você para esse jogo por 6 minutos, os caras não aquecem nem nada, voltam pro jogo, voltam numa intensidade, você tá pedindo para levar lesão. Tanto que o próprio narrador falou que é muito difícil, né, engenheiro de obra pronta, a gente falar a lesão foi por causa disso, daquilo, não dá para saber. Só que o fato é, o Vitão não parecia estar com problemas de lesão antes disso, não estava sentindo dores. Então o que nos leva a crer o quê? Que essa paralisação ela está prejudicando até o andamento do jogo e até a saúde dos jogadores. Então é necessário rever essa questão. Aqui, ó, a gente tem nos 24 minutos que sai o Vila Sante e entra o Pavon. Também sai um outro jogador aqui, eu acho que é o Christian Oliveira, e entra o Dodi. Tem um lançamento. Deixa eu ver aqui. Um lançamento aqui pro Pavon, mas o Pavon infelizmente não consegue dominar. O Grêmio começa a tentar fazer um pouquinho mais de bolas por elevações para poder encontrar o encaixe do gol do Internacional, até porque o Internacional marcava numa linha de 3 no meio campo, então levava um pouquinho mais de espaço pelas beiradas para poder puxar essa bola. Você tem aqui a saída do Borré, não, a saída do Ener Valencia para a entrada do Borré, e a saída do Edenilson para a entrada do Monsalve. É o Monsalve que inclusive acaba tendo uma pequena briga, né? Uma pequena briga com o jogador do Internacional também. Tem um lançamento para o Bright White entre dois zagueiros, né? O goleiro do Internacional foi muito corajoso. Eu não sei se foi o Rocher, acho que foi o Rocher.
Ele se joga na frente do Bright White, no meio da finalização, poderia ter tomado um chute na cara. Você tem você tem uma jogada aqui que que é um cruzamento do Grêmio. E em seguida você tem um contra-ataque do Alan Patrick, que ele dá um passe muito bonito pro Borré. E o Borré finaliza e o goleiro consegue resvalar, né? Eu esqueci até o nome do goleiro do Grêmio, mas é a segunda vez que ele tinha feito isso, né? Porque esse lance foi impedido. Mas mesmo no impedimento, né? Mesmo se o gol tivesse marcado, é importante. É o Volpi, né? Ver o Volpi fazendo boas defesas, né? Um goleiro que foi muito questionado na sua primeira passagem pelo São Paulo. Depois ele tem uma passagem pelo México. Eu esqueci agora qual time, acho que. Foi o Tolima. Foi o Tolima? Tolima. Foi o Tolima. E assim. Toluca, isso foi o time. Tolima isso que eu ia falar, Tolima não é do México, pô. Tolima é outro. O Toluca. Que inclusive ele era igual, Toulouse, Toluca, tudo igual. Era um dos artilheiros, né? Era um dos artilheiros. Então, assim, primeira coisa, parabenizar o Internacional pelo título. Acho que o jogo foi um jogo. Fazia que o Inter não ganhava? Quê? Quanto tempo tinha que o Inter não ganhava nenhum título, assim? Nada. Uns 8 anos? 9 anos. Parece que é completar 9 anos agora, alguma coisa assim. Mas aí é uma coisa, né? Se não me engano, impediu. Esse seria o Octa do Grêmio, não era? Seria o Octa do Grêmio. Então, por isso que eu falo, né? Se tem um regional que vale muito, além do São Paulo, é o Grenal, principalmente o Campeonato Gaúcho. Ele vale muito porque você tem uma tradição muito grande de Grêmio e Inter. E o único time que foi campeão 8 vezes seguidas foi o Internacional, nos anos 60. Então, assim, não só eles conseguem um título após 9 anos, bem como também conseguem impedir que o seu principal rival conseguisse uma marca que era só dele. Então, assim, parabéns ao Internacional. Já. Mas tentaram 7 vezes deixar também, né? Pô. E também tem aquelas cenas. E tem aquelas cenas lamentáveis no final do jogo. Né? Aquelas cenas que. Quase teve no jogo de ida da final do Carioca. Aquelas cenas que acalentam a nossa alma, que deixam o nosso coração um pouquinho mais leve. Cenas que ninguém gosta de ver. Meu Deus, que solado que o cara do Corinthians deu agora aqui, Jesus. É um sentimento. É aquele sentimento que, simplesmente te deixa mais leve. Você acorda triste, você vê uma cena lamentável no futebol assim e você fica mais feliz. Sempre tem alguém nesses vídeos que ele vai lá e comenta o quê? O futebol respira. Né? O futebol respira. Briga Mas, boa. Assim, teve 3 brigas, inclusive no finalzinho do jogo o Internacional, mesmo tendo 2 gols, né, de diferença do outro jogo, colocou 4 bolas em campo. Inacreditável. Pra irritar o adversário, né? Mas eu gosto da resenha, eu acho da hora, acho massa. Arranjaram uma briga porque o jogador do Grêmio tenta isolar essa bola e aí o jogador do Internacional vai lá e tenta peitar ele. Gosto, cara, gosto mesmo. Então, assim, a gente exaltou o Internacional, acho que o elenco do Internacional tá começando a encaixar. Gosto do trabalho do Roger Machado. E o Grêmio, cara. Roger Machado subestimado, hein, mano? Subestimado, Roger Machado. Que fez um bom trabalho no Juventude. O Grêmio, cara. No Flu também, mano. Não acho que o jogo do Grêmio foi ruim no segundo tempo. Acho que até eles tiveram algumas chances. Nenhuma muito clara, mas eles buscaram. O meu problema com o Grêmio é o seguinte. Do Grêmio hoje? É um trabalho. Não é Renato. Hã? Quem que é o técnico do Grêmio hoje? Não é Renato mais, não é? Não. Eu esqueci o nome dele. Quem que é? É alguém de fora, né? É o Gustavo Quinteiros. Isso. Ih, mano. O Palmeiras devolveu a solada aqui agora, hein, mano. Tá. Alto do caralho. Eu vou acompanhar esse jogo daqui a pouco, mas assim, o trabalho do Grêmio me preocupa porque esse ano vai ser muito competitivo. Muito competitivo. E você vê que um Grêmio que tem até algumas peças interessantes, né? Você tem alguns jogadores como o Bright White, você tem o Vilha Sante, você tem o Cristaldo, o Edenilson, que é um bom jogador. O ainda tá lá? Tá. Muito questionado, né? Mas você tem boas opções no Grêmio, mas até agora esse time não conseguiu encaixar. E outra coisa, né? O torcedor do Grêmio tem que estar irritado, porque ele passou sim para a próxima fase da Copa do Brasil, mas de uma maneira assustadora. Assim, eu assistindo aquele jogo eu falei,
tudo está dando a entender que o Grêmio vai perder esse jogo. Sim. Foi numa disputa de pênalti, Quase assim. perdeu, né? É. E 2 frangos O bizarros. Abel Ferreira não consegue não reclamar com o quarto árbitro. Do goleiro do. Qual é o time? Atlético, né? do Atlético. 2 falhas bizarras do goleiro do Atlético e o Grêmio se complicou ainda no final com um gol contra. E mesmo assim conseguiu passar nos pênaltis porque o goleiro do Atlético, com todo respeito, né, teve um jogo bem infeliz. Padre. É um senhor, como é que fala? Tem suas limitações, o senhor, né? Tem suas limitações. Eu espero Se fosse bom. profundamente que o elenco do Grêmio tenha ele consiga nessa janela, digamos assim, nessa janela caseira, conseguir trazer alguns bons jogadores para poder compor esse elenco, né? Você buscar um pouquinho mais de volantes, buscar um pouquinho mais de opções pelas pontas, principalmente para você dar um pouquinho mais de qualidade por um ano que vai terminar, principalmente o calendário, vai terminar no final, praticamente no Natal. É um calendário difícil para todo mundo. O Grêmio está na Sul-Americana? Tá na Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. São 3 competições, é necessário melhorar esse elenco. Estava falando do Fluminense, é a mesma coisa, precisa melhorar esse elenco. Acho que o Fluminense tem um elenco um pouquinho melhor que o do Grêmio, mas no sentido geral, eu não acho que o elenco do Grêmio é tão ruim assim. Acho que precisa um pouquinho mais de peças, principalmente no setor do meio campo. Então é necessário o Grêmio fazer esse movimento, buscar nessa janela caseira uma forma de melhorar esse elenco para esse campeonato que vai ser grande, vai ser intenso e tem muito time por aí que não vai fazer, não vai jogar esse campeonato, não vai jogar todos esses campeonatos, né? O Santos, por exemplo, é um elenco que eu acho que é um pouco melhor que o do Grêmio, não acho muito melhor, acho um pouco melhor. E é um elenco que só vai jogar a Copa do Brasil Brasileiro. Ou seja, já tem uma outra vantagem em relação ao Campeonato Brasileiro. Então é necessário fazer essa leitura, principalmente levando em consideração a quantidade de competições. Mas é isso, acho que é o suficiente. Parabenizar o Internacional, esperar que o Grêmio melhore também. E vou encerrar por aqui. Acompanhar agora o outro jogo, porque hoje é foda, hein? Hoje é Corinthians e Palmeiras também. E tem o Bavi, que eu quero falar um pouquinho do Bavi também, mas eu acho que vai ser